Ok. Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar Nova ISO 37000-2022, finalmente uma norma técnica para governança em organizações públicas e privadas. Um webinar da Tradius. Meu nome é Jefferson Carvalho, sou sócio-diretor da Tradius, e conosco aqui temos o nosso convidado, Vicente Loiacono Neto, que é diretor de governança e compliance da Copel, que é a companhia, deixa eu ver se eu não erro, de energia elétrica do Paraná. Perfeito, ótimo. Obrigado, Vicente, pela disponibilidade e pela gentileza de estar com a gente. Obrigado, Jefferson. Eu que agradeço o convite aí. Vamos tocar junto aí esse bate-papo de hoje. Perfeito, excelente. Bom, turma, avançando aqui, primeiro boas-vindas e reflexão. Eu acho que aqui dá um panorama geral do que a gente veio fazer. Atrás das boas-vindas a todos os participantes, desejo um seminário proveitoso. Nós acreditamos, sim, que o uso de padrões baseados em normas técnicas, como é o caso da ISO 37000, é uma saída concreta para a harmonização e reconhecimento de práticas de governança entre as organizações. A governança se tornou um tema de suma importância em nível global, não só nacional como internacional. Havia diversas práticas emitidas por diversos institutos. No Brasil, o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, se notabilizou, mas também existem outras instituições nacionais e internacionais que trouxeram uma perspectiva do que era governança, mas não havia um padrão global. Então, o uso de norma técnica é fundamental e a gente vai estar mostrando por que defendemos tanto o uso de uma norma ISO. A ausência de padrões vai sempre gerar desconfiança dos stakeholders e aumento de custo transacional de controle, porque por mais que eu use um padrão muito bom, o outro ator pode não conhecer esse padrão e vai sempre restar algum grau de desconfiança e ele vai sempre fazer suas rechecagens e isso não é bom, em especial considerando especificidades culturais, regulatórias de cada mercado e país, além de, obviamente, os riscos específicos. Então, se queremos um mercado mais dinâmico e seguro, o uso de normas técnicas é essencial. A norma técnica ela dá dinamicidade no mercado justamente porque gera um senso de confiança muito maior. Bom, o que viemos fazer aqui hoje? Iniciamos o webinar às 19, com 3 minutinhos de atraso. Né? Às 19, vou fazer apresentações e tudo mais. Às 19h10, eu inicio a minha apresentação, vou falar especificamente da 37000. Na sequência, o Vicente, que está conosco, vai falar de governança corporativa na Copel. Em seguida, a gente tem um tempinho para perguntas e respostas, preferencialmente via chat. Por favor, obviamente, se não estiver muito claro, a gente convida a pessoa a se apresentar e falar no vídeo, não há qualquer restrição, mas para simplificar, conforme as dúvidas vão surgindo, se puder colocar no chat, melhor. E aí temos o encerramento previsto para 20h10, 20h15 aproximadamente. Microfones desligados, vídeos podem ficar ligados. Ao final, um certificado é emitido automaticamente pelo SIM aqueles que estiveram presentes no nosso webinar. O seminário é gravado, como a gente também já havia colocado até na própria inscrição, né? E não se trata de curso abrangente, mas aspectos principais e perspectivas. Então, apresentação de objetivos. Conhecer rapidamente quem somos nós da Tradius, né? A Tradius é uma empresa que atua com auditoria, certificação, consultoria e treinamento em diversas áreas, governança, ESG, ISO 37001, compliance, riscos, segurança da informação, LGPD, cibersegurança e por aí vai. Então, aqui, por exemplo, são algumas áreas, como área de risco, formação de DPO, formação e certificação de profissionais em anti-suborno e compliance, riscos específicos de privacidade de dados LGPD. E nós também fazemos certificações empresariais, como a primeira certificação em LGPD do país, em que a gente certifica que a organização atende a LGPD, e agora a gente está desenvolvendo também a nossa certificação empresarial e pessoal em ESG. Inclusive, dia 1º vai ter um novo webinar, que é 1º de dezembro, em que a gente vai estar falando sobre a norma ESG da ABNT, que está em desenvolvimento também. Todas as atividades nossas são acreditadas, o que significa que somos auditados também por um organismo independente em relação à credibilidade do trabalho que a gente executa. Não daria para ser casa de ferreiro, espeto de pau.
Vou me apresentar muito rapidamente. Meu nome é Jefferson Carvalho, minhas redes sociais estão aqui, Instagram, LinkedIn, podem se conectar à vontade, muito material costumo disponibilizar. Sou sócio-diretor da Trad, sou conselheiro de governança certificado, sou assessor da presidência na ABRAC, que é a associação que congrega certificadoras e laboratórios do país, e sou membro do Conselho de Administração da Associação Interamericana, que congrega certificadoras das Américas todas. Fui CEO para as Américas de uma certificadora multinacional italiana durante bastante tempo, aí uma carreira de 20 anos no mundo de certificação. Está aqui minha formação, administração, tecnologia mecânica, porque eu vim da área industrial, também vim do mundo, inclusive, automotivo, lá do comecinho da década de 90, 1990, 91, deixa quieto isso. Sou professor convidado em pós-graduações de governança, risco e compliance, como IBMEC, PUC de Campinas, Federal de São Carlos, CEDIM, FGV, espero retomar o contrato em breve, e outras que agora, essa semana, inclusive, recebi um convite da PUC Minas e iniciei também na Universidade do Petróleo e Gás, que é da Associação das Empresas do Setor de Petróleo e Gás. 30 anos aí de mercado industrial e serviço, e vim do mundo operacional, mais de 1.000 auditorias em 30 setores de mercado, em 18 países, sou qualificado internacionalmente em 15 normas: qualidade, meio ambiente, responsabilidade social, segurança e saúde ocupacional, gestão de energia, e por aí vai. E tive o privilégio de coordenar as primeiras certificações de anti-suborno e compliance no Brasil, Colômbia, Chile, Portugal e Estados Unidos. Integro a comissão da BNT de Estudos de Governança, sou membro dentro de algumas áreas de comitês de governo pela ABRAC e trabalho no desenvolvimento de políticas públicas ligadas à certificação. Quem tiver curiosidade, tem artigos, livros que eu contribuo, livros que eu escrevi, que estão todos disponíveis lá no meu website, fiquem à vontade para poder baixar. Junto conosco está o nosso convidado, Vicente Loiacono Neto. Ele é diretor de governança e compliance na Copel, que é a Companhia Paranaense de Energia, onde ocupou também as funções de assessor da presidência e membro do Conselho de Orientação Ética. É graduado em Direito, mestre em Direito Empresarial e Cidadania, pós-graduado em Direito Processual Civil, foi coordenador do Comitê de Compliance e Riscos do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Paraná, membro da Comissão de Compliance e Anticorrupção Empresarial de Anticorrupção Empresarial e da Comissão de Advogados e Empregados das Estatais na OAB do Paraná e foi vice-coordenador do Conselho de Jovens Empresários Comerciais do Paraná. Então, tem larga experiência, vai poder dar uma perspectiva muito bacana e muito concreta sobre a governança no mundo empresarial. Bom, findas as apresentações iniciais, o propósito do nosso bate-papo, eu vou começar aqui a falar rapidamente sobre a ISO 37000, não é 37001, que é a de governança nas organizações, diretrizes, ela é uma norma de diretrizes. Então, as considerações principais, eu gosto dessa frase: confiança não é saber tudo sobre alguém, é não precisar saber nada. A falta de confiança é o que está afetando toda a dinâmica de negócio. Se a gente pudesse confiar no outro ator, a gente não precisaria ter todo esse custo transacional de controle que hoje a gente tem, que está travando tudo. Então, a gente tem a nova agenda ESG, que, na verdade, fala da velha e boa confiança, apesar de ter uma roupagem nova. Basicamente, os atores que investem dinheiro querem saber que não estão entrando numa fria. E a fria está sempre nesses três aspectos: o ambiental, o social, a governança. Então, a confiança é um ativo, é vantagem estratégica. Quem gera confiança tem sempre menos custo e mais vantagem, mais oportunidade de negócio. Para isso, a gente trata o quê? De mitigação de risco e investimento. Essencialmente, o ESG trata disso. Proteção proteção de valor do que eu tenho e inovação com segurança. Redução de custo transacional, aumenta a velocidade na tomada de decisão, que é também um ganho estratégico. Perenidade, que é proteção e ampliação de valor. E aí para ter tudo isso, eu preciso de garantias, ou seja, transparência e prestação de contas. Certificações têm sido muito utilizadas para isso, senão a gente volta para estaca zero. Se não tiver garantias de transparência e prestação de contas, a coisa complica. Bom, por que uma norma ISO para governança?
né? Por que que a ISO tinha que se meter nesse negócio? Por que que a ISO não ficou lá quieta, lá, fazendo norma de parafuso? Né? Porque a gente precisa entender que a ISO é uma instituição formada por países membros, não é formada por técnicos. São países que constituem a ISO, países membros. Então, a verdade é que a governança virou um assunto de interesse global, mas não havia um padrão que todos os países pudessem reconhecer. Então, a ISO não inventa a norma. Quando o assunto é de interesse global, os países membros, um número mínimo, tem que apresentar uma petição formal na ISO, mostrando que esse assunto é de interesse internacional. Então, fala, não, tem países suficientes interessados em padronizar esse negócio. Então, veja, é uma coisa que nasce de Estado, ok? Não nasce de interesse de um indivíduo. Tá? A partir daí, forma-se um comitê técnico, em geral, são 3 anos de debate, 30 a 40 países membros, com técnicos representando os interesses de forma paritária. Consumidores, produtores, academia, governo, ou seja, diversos atores têm que estar dentro desses comitês com voto paritário para poder fazer representar os diversos interesses na estruturação das normas técnicas. Isso ainda passa por 4 etapas de consulta pública em nível mundial, ok? Ou seja, a sociedade, apesar dessa ampla gama de profissionais, a sociedade também é consultada em relação a esses tópicos. O Brasil faz parte desses comitês e o Brasil tem um acordo de não concorrência normativa. O que isso quer dizer? Se a ISO criou uma norma de governança, não vai ter uma norma brasileira de governança. O que o Brasil faz, e foi o que ele fez, foi simplesmente traduzir a norma ISO. Então, a gente vê a BNT ISO 37000, na verdade, é uma tradução da norma ISO, é a mesma norma no mundo inteiro, apenas traduzida para o português. Então, a palavra é legitimidade. Norma técnica é inteligência embarcada no estado da arte. Gente, esquisito é não usar norma técnica. Esquisito é a gente achar que o modelo que a gente cria é melhor que o interesse de diversos países no mundo, 30 países reunidos, comitê paritário, por 3 anos, Brasil signatário, mas o meu sistema é que é bom. Então, mas deixando isso, mas toda norma é uma norma sempre desenhada para poder atender ao framework de qualquer organização. Então, ela é estruturada para permitir que qualquer organização possa se adaptar a seus requisitos, independente de mercado, público, privado, porte, setor, o que quer que seja. Tudo que a norma não perdoa é que não funciona. Então, mesmo que você seja uma organização menos digitalizada, menos estruturada, e vai adotar um modelo de governança mais simplificado, talvez não vai ter um super software, e vai ter planilhas Excel, ainda assim isso não te isenta desse modelo funcionar, ok? Isso é a prerrogativa principal de qualquer ISO. Bom, um pouco de pragmatismo. Qualquer organização pública ou privada só tem 3 propósitos: cumprir obrigações regulatórias, contratuais, qualquer que seja, gerar resultados, entregas, né? E prevenir riscos, ou seja, mitigar riscos. A gente, só porque eu tenho um procedimento escrito, um plano de ação, eu acho que tudo vai funcionar. E isso é para lá de inocência. Na verdade, eu fico equilibrando sempre esses 3 pratos, ok? Então, no final das contas, ainda tem as partes interessadas no meio disso tudo. Como é que nasce o modelo conceito atual de governança? Isso daqui é só uma pequena calibração, óbvio que eu vou chovendo uma olhada para alguns, mas para que a gente possa conceituar. Então, tem uma organização qualquer, essa organização gera resultado, por exemplo, uma organização que fabrique óculos, por exemplo, tenha um indivíduo que tem um recurso, ele olha para aquilo e fala, cara, eu vou ganhar mais aqui do que no mercado de capital. Eu prefiro colocar, ou o meu perfil, eu prefiro o mercado produtivo, não importa, ele bota uma grana lá, aporta um recurso. Só que ele fala, cara, o que esses caras vão fazer com o meu dinheiro? Eu não quero, eu não entendo nada de óculos e não quero fabricar, não quero gerenciar uma fábrica de óculos, eu só quero ganhar dinheiro. Ótimo, então tá bom. Ele fala, cara, o que esse cara vai fazer com o meu dinheiro? Eu não quero que ele use de qualquer forma. E aí nasce o conceito moderno de dividir o ambiente de execução, o ambiente executivo, do ambiente de governança, que é o ambiente de controle, os órgãos de governança. E aí você tem o famoso você tem aqui o conselho que foi criado, que não é obrigado necessariamente a ter o conselho. O conselho é só uma figura mais comum de serviço, o conselho de administração, ok? Foi criado, ele emana as estratégias, e aí eu tenho um CEO que executa essas estratégias. Esse cara que está aqui, que botou a grana, ele não quer essa cadeira de CEO. Ele não quer se meter com a fábrica,
Ele não entende nada, ele quer uma cadeira aqui dentro, para dizer como o dinheiro vai ser usado, as estratégias que vão ser adotadas. Ou seja, é como um condomínio. Aqui, imagina que isso é um condomínio. O CEO é o síndico. Isso daqui é a Assembleia de Moradores. O CEO, o síndico, contrata a empresa que vai pintar o prédio. Faz as cotações, tem alçada, prova, assina e tudo mais. Mas o síndico não decide que cor vai pintar o prédio, muito menos quando que o prédio vai ser pintado. Quem decide isso é a Assembleia de Moradores. Então, esse cara que detém o recurso, ele quer estar aqui tomando as decisões estratégicas. E esse cara que está aqui embaixo vai pegar essas decisões e transformar em resultados. A questão é que a gente começa algumas complexidades, partes interessadas, né, que começam a demandar visão e tudo mais, expectativas, a ideia da sustentabilidade que foi trazida, e aí, para isso tudo funcionar, precisa de transparência, ou seja, rastreabilidade de qualquer processo decisório, ou seja, numa auditoria eu entender como é que as premissas que nortearam aquela decisão, e accountability, que é a prestação de contas, eu dizer como que eu consegui, se eu consegui ou não gerar os resultados e como eu consegui. Agora, tudo isso é muito lindo, mas tudo isso está ameaçado por risco. Porque não é porque eu decidi que eu vou implementar uma filial, o conselho decide que vai abrir uma unidade na Colômbia, que só porque eu faço um plano de ação vai dar tudo certo. Isso é para lá de inocente, porque o plano de ação está sujeito a riscos. A análise de risco ela vai acontecer, deve acontecer em qualquer ambiente de decisão da organização. Então, essa estrutura tem que estar sujeita a riscos também. Da mesma forma, o cara que está lá implantando a unidade, ele tem o dever de transparência e accountability, o diretor que foi colocado lá para tocar esse processo. Esses dados podem ser fraudados, esse processo pode estar sendo feito errado, regulações descumpridas, uma série de questões, até a imprecisão de dados, né, que são o quê? Riscos que podem afetar a capacidade de gerar o resultado esperado, cumprir as obrigações. No final das contas, a verdade é que esse povo que está aqui em cima, o conselho, só vê papel na prática. Se ele não puder confiar no papel que chega, toda e qualquer ideia de governança vai por água abaixo. Então, a ideia da confiança nesse processo é fundamental. Bom, falar em confiança, você pega o Brasil especialmente, o índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional mostra o Brasil com 38 pontos em 100, né, no ranking de 96 em 180 países. Isso gera uma percepção muito negativa. A governança, o Brasil precisa abraçar a governança urgente para conseguir gerar confiança nos investidores. E para que isso aconteça, veja, se eu tiver que atender diversas partes interessadas, clientes, mercados, o que quer que seja, e cada um me pede um modelo de governança diferente ou pede uma checagem, e eu fico desesperado. O meu cliente continua na dúvida, porque eu ficar mandando um monte de papel, assinando questionário, assina tudo, para fechar negócio, bota aí que eu assino, não tem estresse. Né? Não resolve nada. Na verdade, seria muito interessante que a gente tivesse uma tecla SAP, um modelo que pudesse ser reconhecido por todas as partes e que pudesse ser passível de avaliação independente. Esse seria o mundo ideal. De novo, o fato de ser uma 37.000, ela é adaptável ao modelo de cada organização, pessoal. Não quer dizer que isso vai inferir no modelo de gestão da organização. Vai trazer os pesos e contrapesos e controles necessários para garantir uma governança apropriada, adaptada ao framework daquela organização. Lógico, a ISO 37.000 não é uma norma certificável com logo e metro, porque precisa ser uma norma de requisitos, como uma ISO 37001, mas ela é passível de ser auditada, sim, e receber um certificado de uma certificadora, uma declaração de conformidade independente, o que permite demonstrar que atende os requisitos da 37.000. Só não é uma norma com logo e metro, porque é uma norma de diretrizes, ela não vai trazer requisitos específicos. E a governança dá resultados. A gente pega o comparativo do Ibovespa, IBRX, IBRX 50 e o IGC, que é o Índice de Governança Corporativa das empresas listadas na Bolsa, a gente vai ver que as empresas que adotam práticas de governança corporativa possuem, historicamente, um desempenho melhor. Então, isso também traz resultados. Essa é a 37.000, a danada da 37.000 que foi emitida. Então, veja, a ABNT
refere-se à versão traduzida para o Brasil, é uma norma internacional, ok? A BNT-NBR foi uma norma traduzida. Está escrito norma brasileira, mas não é que ela foi produzida no Brasil, não. Ela é uma versão traduzida, é a mesma norma no mundo todo, sem alterações. A norma não possui um anexo explicativo. Normalmente, uma norma certificável, ela tem um campo bem enxuto, que são requisitos que tem que cumprir, e um anexo explicando ou dando orientações de como cumpri-los. Essa norma, como ela é uma norma de orientações, ela não tem esse anexo, ela já traz as orientações no seu próprio corpo, ok? Por ser uma norma de orientações, eu já falei, não é certificável com logo e metro, mas qualquer organização que implantar ISO 37000 pode ser auditada por um organismo independente e um certificado pode ser emitido, obviamente. A versão original em inglês foi publicada em setembro de 2021 e ela foi traduzida para o português em setembro de 2022. Essa levou um tempinho até grande para traduzir. Essa figura aqui, eu não vou ficar trazendo letrinhas miúdas da norma aqui para dentro, vou trazer os princípios, né? Toda a norma gira em torno desta figura, né? Então, toda a norma inteira gira em torno dessa figura, e é através dela que a gente vai navegar rapidamente, não é um curso, né, sobre os tópicos que a ISO pretende abordar. Então, veja, ela vai trazer essa legenda que vem de fora aqui para dentro, ou de dentro para fora, ela vai nascer aqui, né? Resultados de governança, o que eu quero da governança? Uma administração responsável, um desempenho eficaz e um comportamento ético. Esse é o resultado que eu quero da minha governança, tá? Para isso, eu tenho que ter princípios facilitadores da governança, né? E aí, quais que são os princípios que vão facilitar esse resultado? O envolvimento das partes interessadas, a liderança, dados e decisões, governança do risco, responsabilidade social e viabilidade e desempenho ao longo do tempo. Isso tem que ser pautado em princípios fundamentais, né? Que eu tenho que atender. Quais são esses princípios fundamentais? Geração de valor, estratégia, supervisão e responsabilização por prestar contas. E tudo isso nasce de um propósito. Então, vamos navegar um pouquinho disso. O propósito, o que é? Eu tenho que definir as intenções e valores da empresa em relação ao quê? Ao ambiente natural, que aí tem a intersecção com a ESG, né? Em relação ao ambiente natural, que é o que chama de meio ambiente, ele chama nessa norma de ambiente natural, a sociedade e as partes interessadas. Partes interessadas incluem, inclusive, acionistas e todos aqueles dentro do seu peso. Você vai ter a oportunidade de todo mundo participar, mas cada um, obviamente, tem um peso distinto dentro do interesse da organização, isso é natural. Então, você tem que definir quais são suas intenções e quais são os valores da organização em relação a esses três aspectos. Daí nasce o propósito. Então, é para isso que a organização existe. O objetivo, no final, é a perenidade. Então, eu quero geração de valor a longo prazo, gestão eficaz de recursos, resiliência organizacional e desempenho, eficácia na tomada de decisão, melhor composição de pessoal competente, confiança nos investidores e nos credores e aumento de ativos intangíveis. É para isso que a gente quer. Bom, ela traz algumas definições, eu não vou esgotar, trouxe algumas principais. Governança na organização é o sistema de características humanas pelo qual a organização é dirigida, supervisionada e responsabilizada para alcançar o quê? O propósito. Então, tudo nasce do propósito. A estratégia de governança são a estratégia política, estruturas, responsabilidades, por meio dos quais os arranjos de governança funcionam. Então, não é um processo empírico, tem que haver uma estrutura e uma estratégia para se alcançar o seu propósito. A tolerância ao risco. A norma traz aqui a ideia da tolerância e do apetite também, ou seja, a disposição da organização, da parte interessada, de suportar o risco após o tratamento. A gente sabe que não dá para eliminar risco. Quem estuda um pouquinho de risco sabe que só dá para eliminar risco se eliminar a fonte. Quem fez o curso de risco, de gestão de risco conosco, conhece isso, né? Então, a fim de atingir os objetivos. Então, o foco está na causa. Eu tenho que saber o que gera aquele risco. E a responsabilização, ou accountability, é a obrigação perante o cumprimento. Então, a organização, isso inclui a maneira como a responsabilidade foi cumprida.
Não é assim que os fins justificam os meios, né? Olha, eu fiz. Não, você fez como, filho? Me explica. Então, isso é importante, tá? Para isso, eu preciso de transparência no processo. O comportamento ético tem que estar de acordo com princípios aceitos de uma conduta moral e correta, né? O propósito da organizacional é a razão de ser de uma organização, então o propósito é o valor último que a organização quer gerar para as partes interessadas, isso tem que estar muito claro o que eu quero gerar. Então, exemplos: geração de valor a longo prazo, gestão eficaz dos recursos, resiliência organizacional e desempenho, eficácia na tomada de decisão, melhor composição e retenção de pessoal, confiança de investidores e aumento de ativos intangíveis, como foi falado. O órgão de governança é a pessoa ou grupo de pessoas que tem a responsabilidade final. Por que pessoa ou grupo de pessoas? Lembra que essa norma pode ser utilizada, inclusive, por empresas limitadas. Obviamente, há uma limitação na aplicação dos princípios de governança, mas eles não é porque não tem uma estrutura externa, como um conselho, como comitês externos, que não podem ser adaptados os princípios de governança, mesmo para uma organização limitada. E talvez ela vai ter que buscar atores externos, como auditorias externas e outros, para poder demonstrar que, de fato, esses princípios foram adotados. Bom, pegando aquela figura que foi passada, então vamos começar. Desempenho eficaz. O que a norma espera? Um resumo, lógico, né? Seja fiel ao propósito, desempenha conforme o requerido, ou seja, eu tenho que performar, eu gero valor, eu tenho que gerar valor e tem que estar alinhado com políticas e expectativas das partes interessadas. Não pode ser a alta direção desempenhando como quer, ok? O comportamento ético, então tem que ter uma cultura definida, o que é ética para a organização, e vocês vão ver lá na frente que a norma vai pedir no monitoramento que você, inclusive, monitore se essa cultura está sendo cumprida, porque é muito bonitinho escrever uma cultura, mas você não sabe nem como é que você vai saber se o pessoal está cumprindo ou não. Então, você tem que estabelecer algum mecanismo de saber se aquilo está saindo do papel. A responsabilização por meio de relatos precisos, então, a confiança na informação, no dado, a gente vai ver, equidade no tratamento e engajamento com as partes interessadas, integridade e transparência, competência e probidade na maneira como toma decisões. Quando a gente fala da administração responsável, o que a norma vai pedir, né, que é o stewardship, que eles chamam? Utiliza recursos de forma responsável, equilibra impacto positivo e negativo, considera o contexto global, contribuição para o desenvolvimento sustentável e gera credibilidade e confiança. A norma não traz só princípios, tá, Tony? Isso daqui que eu estou trazendo é o resumo do resumo do resumo. Na realidade, esses princípios, a organização vai ter que determinar como pretende cumpri-los. Ou seja, como é que a organização utiliza os seus recursos de forma responsável? Ou seja, como ela determina recursos, como que as partes interessadas interferem na lógica de uso desses recursos, como que são autorizados, como que é autorizada a utilização de um determinado recurso. Então, não são só princípios. Cada um desses elementos, a organização vai ter que se estruturar como pretende cumpri-los, ok? Então, é muito importante a gente entender que o que eu estou passando aqui é o resumo do resumo, ok? Bom, quando a gente fecha, não fechei, considera o contexto global, contribuição para o desenvolvimento sustentável, tem que dar também, e gera credibilidade e confiança nas comunidades onde opera. Quando a gente entra para essa terceira camada, o que a ISO vai pedir em termos de geração de valor? Qual o valor que pretende gerar? Então, ela traz essa figura uma figura de gestão de valor, ou seja, definir o valor, criar valor, entregar o valor e sustentar valor. Também não pode ser nada empírico. Então, qual o valor que eu quero entregar? Isso tem que estar documentado e definido, tem que ter um planejamento. Como convém gerar esse valor? Ou seja, como é que eu pretendo criar? Ou seja, uma coisa eu quero criar, entregar esse valor, que fosse o lucro. Um lucro, um aumento do ativo de 5% nesse ano, de 10%. Como é que eu pretendo gerar isso? Como a geração de valor será assegurada, ou seja, com quais instrumentos, né? E como o valor será retido e distribuído, ou seja, a sustentação para que eu não possa comprometer as gerações futuras e as gerações atuais. Ok? Quando eu vou para a estratégia, o que a ISO vai pedir?
Eu tenho que definir os meus resultados estratégicos, estabelecer uma política de governança e engajar o planejamento estratégico, ou seja, tornar isso realidade e envolver todo mundo em todos os níveis de acordo com a sua responsabilidade dentro da operacionalização da estratégia. Então, o que eu tenho que assegurar nesse processo? Delegações e responsabilidades claras, estruturas para atender isso, como comitês, estrutura de compliance, controle e riscos. Eu tenho que ter uma operação do órgão de governança, como é que esse, por exemplo, o conselho de administração vai funcionar, um estatuto, um regimento, o que quer que seja, e eu tenho que ter metas e indicadores. Então, não é, a estratégia tem que estar sendo acompanhada e tem que ter mecanismos e contrapesos, como é que eu vou assegurar, senão não vale só intenções. Quando eu chego na supervisão desse sistema, o que a ISO pede? Se os valores e políticas estão sendo eficazes. Veja, os valores. Eu escrevi um valor, por exemplo, traduzido na forma de um código de ética. Missão, visão, valores, um código de ética. Eu tenho que saber se isso está sendo eficaz. Não adianta só escrever. E as políticas também, operacionais. Relatos gerenciais e de desempenho, ou seja, agora no nível dos processos. Informações de riscos, compliance em relação à cultura e obrigações, resultados e recursos financeiros, processamento de dados e uso de tecnologia, planos e mudanças organizacionais têm que ser geridos e eu preciso de garantia das informações. Ou seja, a norma aborda a necessidade de dizer que informação que eu preciso para a tomada de decisão, para gerar os meus relatórios e que como é que eu garanto a confiabilidade nessas informações. Ou seja, que ameaças existem à confiança das informações que são geradas e como eu pretendo mitigá-las. Então, a ISO 37000, como eu mostrei naquela figurinha lá atrás do conselho, ela tem uma preocupação muito forte sobre a gestão de risco em relação às informações. Porque aqui não é uma norma operacional, não é uma norma de qualidade. Aqui a gente está falando como eu vou governar a organização como um todo, e essencialmente eu governo através de informações que chegam para mim de diversas fontes e diversos níveis. E aí, reuniões, relatos de denúncia, obviamente, eu tenho todos os meus controles, mas se escapar alguma coisa, tem que ter mecanismo de denúncia, auditoria interna e auditoria externa. Então, ela vai trazer todos esses mecanismos. Quando eu venho aqui para o envolvimento das partes interessadas, o que ele vai estar trazendo aqui, né? Empenhadas em alcançar o propósito organizacional, né, eu tenho que ter. Cultura responda às opiniões pertinentes, ou seja, eu tenho que ter mecanismos para receber e responder, assegurar direitos humanos e trabalhistas e cultura de comunicação aberta. Okay? Quando eu venho aqui para a parte de liderança, o que ele vai trazer da liderança? Tem que assegurar probidade e integridade, competência, transparência, diversidade e inclusão. E, novamente, eu toco no ponto. Eu tenho que me estruturar como é que eu vou assegurar isso. Não adianta eu escrever um documento dizendo as decisões da alta direção têm que assegurar a probidade e integridade. Não, você dentro da sua análise de risco ou dentro das suas políticas, você vai estabelecer os mecanismos para assegurar a probidade e para assegurar a integridade e por aí vai a competência da alta direção, a transparência, a diversidade e a inclusão. Eu vou para dados e decisões, eu tenho que assegurar a tomada de decisão eficaz, reconhecer dados como recurso estratégico e uso responsável desses dados. Na governança de risco, eu tenho que definir o apetite a risco, praticar a gestão de risco eficaz e supervisionar essa gestão de risco. Na responsabilidade social, eu tenho que engajar continuamente as partes interessadas, tenho que medir os objetivos relacionados ao comportamento socialmente responsável e avaliar ações, veja, dos membros do órgão de governança relacionadas ao comportamento responsável, que é o tone of the talk na prática. Como que eles estão contribuindo para esse comportamento responsável. A viabilidade ao longo do tempo, o resultado de hoje, sem afetar a capacidade de gerações presentes e futuras de atender suas necessidades. Então, eu tenho que entender as relações entre os sistemas ambiente natural, social e econômico, tem que ser identificadas e avaliadas, ou seja, como é que eu impacto esses sistemas e como eles me impactam. E governar visando a viabilidade ao longo do tempo, e não somente agora.
Bom, as conclusões que podemos tirar, a ISO 37000 é uma inovação positiva e muito bem-vinda. É possível adotar um modelo padronizado internacionalmente, reconhecido por todas as partes interessadas, e é um modelo passível de avaliação independente. Então, agora a organização pode submeter o seu modelo de governança a uma auditoria do modelo todo de governança e da eficiência desse modelo de governança, obter um certificado, sem o reconhecimento inerto, mas pelo menos de uma certificadora que pode emitir esse certificado, ok? E poder demonstrar para as suas partes interessadas que, de fato, ela tem um modelo de governança que pode ser reconhecido pelo outro lado, né? Então, isso assegura, no final, mais transparência a todos os atores. Agradeço imensamente o tempo de vocês, acho que cumpri certinho os 30 minutos, e agora eu deixo aqui com o nosso convidado, o Vicente. Ficamos aqui à disposição, fico à disposição para perguntas depois aí da apresentação do Vicente. Vicente, está contigo, por favor. Boa noite a todos já, né? Boa noite, Jefferson, a todos. Me escutam bem, né? Tá, tô vendo aqui. Bom, acho que está aparecendo já também a projeção. Bom, primeiro, Jefferson, te parabenizar aí pela excelente e brilhante apresentação. Acho que é bastante técnica, trazendo aí, né, uma explicação didática de um instrumento novo, reconhecido, como você falou, mundialmente. Acho que é importante frisar isso, né? E acho que também você tocou num ponto legal, né? Como que a gente não brigar com o termômetro, né? Trazer uma linguagem bem simples. A gente tem que se espelhar numa norma como essa e fazer aqui uma avaliação interna. Por exemplo, no nosso caso, eu aqui como diretor de governança, risco e compliance na Copel, vou endereçar essa lição de casa aqui com o time, né? Como que a gente traz essa reflexão para o nosso dia a dia? O que a gente está fazendo de forma correta numa diretriz mundial, né, das melhores práticas aí, não só do Brasil e do mundo, e o que a gente pode aperfeiçoar, né? Acho que esse que é a grande manchete que eu já percebo da tua fala, que nós aqui no Brasil, né, acho que de forma propositiva a gente tem que endereçar. Bom, eu inicialmente vou só contextualizar um pouquinho sobre a Copel, e depois, né, a gente também vai ficar aberto a perguntas, a contribuições, a um bate-papo com o Jefferson. Mas aqui acho que duas abordagens rápidas, contar um pouquinho sobre a Copel e depois tentar conectar aqui, não com o mesmo brilhantismo técnico do Jefferson, mas de uma forma mais prática, o que da ISO a gente já está conseguindo aqui observar que a gente está fazendo aqui na Copel. Bom, a Copel hoje, ela é uma empresa paranaense, sede em Curitiba, né? Estamos aqui com a sede formal da companhia aqui em Curitiba, Paraná, mas é uma empresa que, inicialmente, e com os 67 anos dela de história, ela foi ampliando e hoje é uma empresa nacional. A gente está presente em 10 estados, com quatro grandes negócios. A gente tem a concessão da distribuidora, do negócio de distribuição de energia no estado do Paraná, mas a gente tem negócios de geração e transmissão em 9 outros estados, e temos uma comercializadora de energia que atua no Brasil inteiro, né, com compra e venda de energia. Então, acho que são os grandes negócios. A Copel, e o que a gente entende que já estamos num momento bom de governança corporativa e de estruturação aqui organizacional na Copel, e o que nos impulsionou a isso é estarmos há 26 anos listado na B3 e há 23 na Bolsa Americana. Com isso, e acho que um pouco da ISO, o Jefferson até me corrija depois se eu estiver falando alguma bobagem, mas esses grandes normativos mundiais aí, né, principalmente a SEC americana, com todo o regramento, foi impulsionando as companhias listadas lá, e a Copel, por estar listada há 23 anos lá na Bolsa Americana, você vai se obrigando a melhorar a tua governança, as tuas regras vão crescendo junto com a organização. Então, acho que esse é uma primeira abordagem que eu gostaria de trazer, e eu contar um pouquinho para vocês dos últimos anos aqui na Copel, o que a gente vem fazendo. Acho que destacar também que a Copel e essa história da Copel ao longo dos anos, hoje nos permite dizer que ano passado, por exemplo, a gente teve um resultado muito positivo. Então, quando a gente vê aqui essa história, um recorte rápido aqui dos últimos anos, a gente pode afirmar que está dando certo. Por quê? Porque a gente atingiu uma receita recorde de 35 bilhões no ano passado, com um lucro de quase 5 bi.
Então, são números expressivos, números de referência nacional, né, talvez até mundial, o que nos permite aí chegar a essa rápida conclusão. Mas, assim, vamos lá. O que é os principais pontos que eu trago aqui para a gente debater, né? E conceituar para vocês também o que a gente vem fazendo aqui. A gente criou essa atual diretoria que eu ocupo, a TRC, que a gente chama aqui, em 2017. Em 2018, a gente foi estruturando o nosso canal de denúncia independente. A gente já tinha um canal de denúncia com gestão própria, então a gente reperformou e reorganizou ele. O Jefferson trouxe questões de normativos de compliance, como você garantir que a cultura está sendo moldada. Eu acho que o canal de denúncia é um baita instrumento para isso, se ele for eficiente, se ele trouxer resultado e bem gerido. Em 2018, a gente foi um programa da B3 de destaque da governança das estatais. A gente entrou em 18. Em 2020, a gente atingiu a pontuação máxima e lá estavam gigantes nacionais, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, a gente competiu com grandes empresas e fomos a única empresa a atingir a pontuação máxima, que era 60 pontos. Fizemos uma ampla reforma no Estatuto em 2018 para adequar a companhia às regras da 13.303, que foi uma regra que veio para mudar a história a gente entende assim, mudou para positivamente a história das empresas estatais no Brasil. Então, a gente fez ali a primeira grande reforma do Estatuto aqui. E em 19, a gente já, como eu falei ali, a gente já conseguiu esse selo e reestruturamos alguns pontos aqui, né? O nosso comitê de auditoria estatutária, a nossa auditoria interna, recebendo a certificação do Internal Institute of Auditors, e começamos a preparar a empresa a participar do selo Proética. A gente já tinha tentado algumas vezes, não tinha conseguido. Entendo eu que é o maior programa de compliance do Brasil, esse selo Proética concedido pela Controladoria Geral da União. E nos últimos 2 ciclos aí a gente obteve, e no último também a gente garantiu essa participação, o que nos traz muito aí também, muito orgulho, e mostra que, acredito eu, que a gente está nesse caminho. Acho que, continuando essa história internamente aqui, a gente teve uma evolução muito grande em ambiente de controle interno. A gente partiu observando só, por estarmos listados, né, em Nova York, Latibex e Brasil, somos auditados por uma auditoria externa, uma Big Four, além de ter as estruturas de governança que o Jefferson bem percorreu. A gente tem uma auditoria interna, vou mostrar isso nos próximos slides, né? Isso, né, tínhamos um cenário de deficiências materiais do passado. E a gente, com um trabalho muito grande aqui, todo o grupo Copel, nos vários negócios que eu mencionei, a gente conseguiu eliminando isso. No ano passado, a gente não teve nenhuma deficiência material. Até fomos procurados por outras empresas de grande porte, nacionais, para contar essa história, efetivamente, só sobre o recorte de controle interno. Também um ponto de destaque aí. E acho que uma das cerejas do bolo aí foi no ano passado. A gente teve 2 grandes marcos aí. Eu acho que em março a gente fez outra reforma estatutária aqui, com criação de 3 comitês. A gente vê que isso é uma boa prática, né, em todas as regras, e eu acho que a ISO 37000 já toca nesse ponto, que é você ter ferramentas para auxiliar o board, a alta administração, a você garantir essa cultura, a você permear os assuntos do planejamento estratégico para a companhia. Vários pontos que, de novo, o Jefferson tocou na fala dele, que você começa a permear a estrutura da companhia. Como que a gente desdobra isso? A gente acredita que os comitês estatutários são boas ferramentas para isso. Por isso a gente criou um comitê de desenvolvimento sustentável para tocar a temática ESG e de pessoas no grupo como um todo. Um comitê de investimento e inovação, né, para você desdobrar em políticas de investimento, você mostrar para todos os stakeholders o norte financeiro da companhia. E o comitê de minoritários, você garante aí essa participação dos minoritários, né, permitindo também esse ambiente com os stakeholders como um todo. E a gente fez outras boas atualizações de governança, que a gente estava já percebendo, membro externo no comitê de auditoria estatutário, que é uma regra internacional oriunda da SEC também, acredito que também reforçada pela 37.000. E a gente aí migrou, efetivamente, além de março, essa revisão estatutária, e em dezembro de 21, a gente concluiu o processo de migração para o nível 2 da B3, o que nos colocou num outro patamar também de governança corporativa, né? E continuamos com esse trabalho. Agora a gente está na atualização do Código de Conduta no corrente ano e melhorando aí o desempenho da companhia nos fluxos organizacionais.
Aqui, só para vocês entenderem, uma rápida menção aqui. Nós aqui dentro da Diretoria de Governança, Risco e Compliance, como eu falei, ela existe desde 2017, é a diretoria estruturalmente mais nova na companhia. 2 grandes temas aqui dentro, integridade corporativa, em que a gente coordena todo o trabalho de controle interno, como eu mencionei, a avaliação de risco corporativo para o grupo todo, e a gente faz mapa de risco para todos os negócios da companhia, com heatmaps, com plano de mitigação para cada risco identificado. E obviamente, esse trabalho de risco ele é sempre contínuo, né? Ele entra risco e sai risco, isso é dinâmico, tem que ser acompanhado e reportado para o board. E também temos aqui a Superintendência de Governança e Sustentabilidade, que a gente traz todo esse trabalho estatutário, agora a temática ESG, os relatórios para ISE, Dow Jones, CDP, tudo isso que está em grande voga atualmente. E aqui, estatutariamente, a estrutura na holding da diretoria, com reporte, né, obviamente, ao presidente, mas também para alguns temas, e como reza as boas práticas aí, também com reportes direto ao Conselho da Administração para alguns temas, também previsto no Estatuto. Isso nos traz aí, toda essa história nos levou a esse momento, né? Eu acho que é bastante complexo de analisar numa imagem só, mas quando a gente conceitua aqui, acho que a gente tem todos os endereçamentos de como você garantir que todos os pontos que você tem que mostrar para o mercado, para as partes interessadas, como que isso você faz a boa gestão disso. Que foi um ponto que o Jefferson bem destacou ali, e que a ISO 37000 está incentivando as empresas, né? Acho que querendo das empresas também essa abordagem. Para isso, você tem que ter uma estrutura robusta. Óbvio, cada empresa, com o seu respectivo tamanho, vai adaptar. Não é necessariamente que você precisa ter essa estrutura, ela não é engessada. Ela, acho que sempre falo, tem que customizar conforme a necessidade. Se a empresa, primeiro, é listada ou não, aonde ela é listada. Tem, digamos, caixinhas, né? Simplificando aqui um pouquinho a abordagem, mas tem caixinhas que você tem uma exigência exclusivamente de uma regra internacional. Outras estão na 13303, por exemplo, o Comitê de Indicação e Avaliação ali de cima, assessorando a Assembleia Geral de Acionistas, é uma figura unicamente existente para atender a Lei 13303, a Lei das Estatais, que prevê que um diretor, um conselheiro indicado, passe por um crivo muito rigoroso de background check, de avaliação de competências e curriculares, se ele está apto a exercer um cargo, né, na companhia. Então, é uma figura que a gente aí veio aperfeiçoando na nossa governança. E assim como um todo, né, muita coisa já existia, ela é uma estrutura clássica de governança corporativa, mas como eu mencionei, a gente na Copel foi aqui atualizando, adaptando, fazendo trabalhos de benchmark, de estudos técnicos aqui, para chegarmos hoje nessa configuração. E aqui alguns reconhecimentos também, acho que para fechar a parte da Copel, já estou me estendendo mais até nesse ponto. CDP, ISE, a Copel está há 16 anos participando da carteira e do ISE da B3. Proética eu já havia mencionado, né? Acho que tem alguns pontos. Né, acho que para fechar, assim, um ponto muito positivo que a gente foi, esse ano, recebemos o prêmio do Valor 1000 como a melhor empresa do setor de energia no Brasil, né, sendo comparada e sendo avaliada de uma forma muito rigorosa pela métrica do valor, que é um prêmio realmente muito, muito bem visto pelo mercado, muito positivo. Então, a gente ficou muito feliz aqui em ter obtido essa premiação. E também com essa metodologia Refinitiv, que faz um diagnóstico de maturidade aqui, ESG, a gente ficou aqui dentro de 205 empresas do setor elétrico do mundo, a Copel ficou em 9º lugar. Então, a gente ficou também muito feliz com essa obtenção aqui desse resultado. Bom, aqui, acho que entrando um pouquinho aqui nessa ambição aqui desse bate-papo, que é o que da ISO 37000 a gente já está observando como que a gente já está conseguindo fazer aqui na Copel, tem lições de casa, não temos, que exercício que a gente pode fazer. Então, quando o Jefferson me convidou para fazer essa conversa aqui com vocês, a gente se obrigou já a acelerar esse estudo, né? Eu conversei com a equipe aqui, e acho que essa matriz, essa lição de casa vai ficar para a gente nos próximos meses aí, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que conviver com um certo tempo e amadurecendo isso. A gente percebeu isso também na fala do Jefferson, por ser ainda, né, ainda uma norma que precisa de maturação, é normal isso, é absolutamente
positivo para as empresas. Então, assim, dos princípios, tocando ali responsabilidade, membro dos órgãos de governança, essa relação com as partes interessadas, como eu já mencionei, todas essa normativa que a companhia, que a Copel aqui já segue, de novo, por estarmos aí listados, por estarmos também submetidos a regras regulatórias da ANEEL, que é a agência que nos regula aqui, a gente percebe muita aderência ao que a ISO está trazendo do que a gente está fazendo. Então, acho que é um primeiro ponto de alívio aqui, entre aspas, para nós, observarmos que, seja por questões trazidas nas boas práticas do IBGC, instruções da CVM, Lei 13.303, como eu mencionei lá na frente, as regras da SEC americana, a gente percebeu que a gente foi, né, complementando aqui os itens que a gente tinha na nossa governança e está muito aderente ao que a ISO está trazendo como recomendação. Então, acho que é um primeiro ponto positivo, assim, né? Eu acho que a gente já observou. Obviamente, forçando aqui a questão da estrutura organizacional, a questão da estratégia, né? Acho que de novo, o Jefferson falou muito bem, a estratégia da companhia ela tem que estar muito clara, né? Não é só jogar um documento lá num site, dizer que ele foi aprovado pelo board e nunca mais né, a companhia, a organização se virar para ele. Né? Então, como garantir que essa estratégia, que essas políticas, que a tomada de decisão está sendo coerente? Né? E aqui, como eu mencionei, toda aquela estrutura de governança nos obriga, por exemplo, aqui a gente tem um planejamento estratégico, ele é desdobrado em metas, essas metas são distribuídas depois, cascateadas na organização, tem compromissos de gestão assinados por todos os gerentes, com todos os seus diretores, os diretores com o presidente, e assim sucessivamente. Então, assim, você começa a criar essa boa cultura que vai impulsionando a companhia. Né? Então, acho que essa é uma diretriz muito legal da ISO, e a gente vem também aqui na Copel trabalhando fortemente nessa linha. O Conselho de Administração aqui, de uma forma muito positiva, forçando e melhorando cada vez mais o trabalho do planejamento estratégico, profissionalizando, com consultorias, né? Às vezes a gente precisa de apoio também externo para trazer uma oxigenação para o grupo. Então, a gente está observando isso aqui também de uma forma positiva. Né? Então, acho que essa questão também, né, das características humanas, de zelar pela atenção às pessoas, né? A gente, com a criação do nosso Comitê de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, a gente já entendeu que a gente está num caminho bacana. Lá a gente endereçou o assunto e a questão de aperfeiçoar a gestão de pessoas, como você endereçar fazer essa reflexão no ambiente, não do dia a dia, né, levar para o board participar junto. Então, a gente tem membros do Conselho de Administração nesse comitê, e com participação tanto da diretoria de gestão como da nossa diretoria aqui nessas discussões. Então, você percebe que isso vai também trazendo um caldo cultural positivo para a companhia. Aqui, deixa eu só minimizar aqui, que senão eu não vou conseguir enxergar vocês agora para eu conseguir enxergar a tela inteira aqui. E aí a gente fez algum exercício aqui, Jefferson, assim, de tentar transformar um documento bastante técnico numa matriz aqui, como eu falei, que a gente quer transformar isso num organismo, no exercício cotidiano para a gente aqui, né? Dos princípios lá primários, dos princípios fundamentais da ISO, trazer para uma reflexão dia a dia aqui. O que a gente está fazendo, né? O que a gente pode melhorar? Então, vamos lá. Alguns exemplos, né? Até para não ficar maçante, mas lá do propósito, né? Razões para existir, né? Aqui, qual que é a primeira reflexão que a gente fez? A gente tem lá um decreto que criou a Copel, lá atrás, e a gente tem o referencial estratégico, a missão, os valores e as diretrizes, como eu falei, do CAD, refletidos no Conselho de Administração. E quais são os dois grandes documentos que a gente faz esse acompanhamento e essa reanálise de tudo isso, né? Para você voltar às suas origens, aí, sem ser muito filosófico, mas você, no relato integrado, que anualmente é revisado, você traz os temas que a companhia quer considerar materiais para desdobrar, para fazer esse trabalho do relato integrado, que será um documento anualmente divulgado, e quem quiser analisar o nosso relato integrado, ele está disponível aqui no site da Copel, bem fácil acesso, então é um documento bastante interessante. Aí a companhia analisada e vista de dentro. Então, quem quiser, por favor, fique à vontade. E eu acho que então esses são os caminhos aqui. Como é que a gente percebe que a gente está alinhado a esse princípio primário da ISO? São com essas métricas que a gente tem aqui. E alguns outros exemplos, por exemplo, a estratégia, que é o item 3. Né? Então, a gente tem a estratégia desdobrada no estatuto, nos regimentos,
as diretrizes do conselho, como eu falei, anualmente, vem trabalhando a questão do planejamento, e o mapa estratégico que desdobra, que eu já havia mencionado. A questão da prestação de contas, né? O Jefferson também falou do accountability, dessa contínua análise de risco, é um trabalho, às vezes, maçante, mas todos, né, que querem melhorar a performance, melhorar os resultados da companhia, né, como a gente viu que é uma grande preocupação da ISO 37000, tem que se preocupar em prestar contas. Como é que a gente faz isso aqui? A gente está fazendo os nossos relatórios anuais também reportados para a Assembleia, a gente tem nossos compromissos de gestão, a gente tem um comitê de ética, que também eu mencionei lá no slide anterior, foi reestruturado, seguindo aí as melhores práticas, conectado ao fluxo do canal de denúncias, o relato integrado, a carta anual e o informe de governança corporativa também, que é um atributo legal. Acho que esses são alguns pontos, né? Por exemplo, aqui também vou pensar aqui a questão da liderança, né? Outro princípio facilitador aqui da ISO. Daí a liderança ali traz, né, arranjos de liderança éticos e eficazes. Então, a gente aqui, né, a tomada de decisão ela é baseada em regras, regimento interno das diretorias, desdobrado em normas, né? Então, a gente tem do estatuto social da companhia, desdobrasse em outros grupos de normas, né? Então, a gente tem os regimentos internos, que cada diretoria desdobra lá as regras, as funções de cada um, desdobrado em normas internas, políticas e manuais de nível de competência. Então, esse manual de nível de competência permite a um superintendente, a um gerente de departamento, a um gerente de divisão, que são aqui os nossos líderes aqui dentro da estrutura da Copel, saber até, por exemplo, um contrato, até quanto ele pode aprovar, um pagamento, até quanto tal gerente tem né, a alçada para aprovar, para efetuar um pagamento, se é uma licitação, até um memorando, tal superintendente, até quanto. Então, assim, a gente foi desdobrando essas normas aqui e a gente conseguiu trabalhar essa liderança, né? Norteado, obviamente, também como eu mencionei lá atrás, a questão do código de conduta, que a gente está, agora em 2022, passou por um robusto processo de atualização, né? Então, são alguns exemplos, né? Acho que pensar mais um aqui também, a questão de viabilidade e desempenho ao longo do tempo, né? Como que a gente garante, né? O Jefferson de novo falou em resultados, falou em perenidade, falou em objetivos, a questão da viabilidade e o desempenho ao longo do tempo. Como a gente vai permanecer viável, né? A gente, lá atrás, a gente, né, eu mencionei que a gente criou um comitê de investimento e inovação. Como alocar os nossos recursos de uma forma responsável? Como que o conselho de administração tem essa abordagem? Esse comitê é uma ferramenta para isso. Elaboramos uma política de investimentos, uma política de dividendos, colocamos aí o ESG efetivamente para rodar na estratégia da companhia. Então, acho que são alguns desdobramentos disso. Todo investimento da Copel hoje está atrelado à política de investimentos de uma forma responsável e organizada. Aqui volto na figura também que o Jefferson mencionou dele, que traz aí esse norte. Acho que essa agora, como eu falei, essa matriz que a gente começou a fazer, que eu mostrei nos slides anteriores para vocês, virará aí um mantra para a gente trabalhar nos próximos meses aqui na nossa equipe, desdobrar esse trabalho e garantir que queremos aqui administração responsável, um desempenho eficaz, um comportamento ético. E acho que isso traz essa abordagem ESG de uma forma propositiva e positiva. Vejo com muito bons olhos o que a ISO 37000 está colocando aqui como desafio. Nem desafio, né? Eu acho que já como realidade. Jefferson falou muito bem ali temos essa regra. Eu acho que é uma regra mundial, uma referência para todos nós. Cabe agora fazer essa lição de casa. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo bem? O que eu estou fazendo que eu posso melhorar? Não estou fazendo tão bem. E como desdobrar isso e reestruturar alguma área da companhia que não esteja efetivamente alinhada a isso, né? Então, acho que também, tentando cumprir o tempo aqui que me foi dado, Jefferson, eu agradeço aqui novamente, mais uma vez, o convite. Estou à disposição aí para novas e futuras conversas, né, se achar que é legal, que é pertinente. E fico também à disposição aqui para as perguntas, para o bate-papo. Então, obrigado mais uma vez. Vicente, eu só tenho a agradecer a Copel. Eu sempre tinha ouvido falar muito bem, né? A gente tem notícia de mídia, relatórios que às vezes são emitidos,
benchmark, né? A Copel é um benchmark muito forte, mas nesse nível de detalhe eu ainda não tinha visto. Gostei ainda muito mais da companhia. Fiquei muito feliz por você ter aceito Bom, o convite e se disponibilizado. Realmente é um que bom. exemplo. Legal, legal. Obrigado. Excelente. Deixa para a gente ir para a reta final aqui, cumprir o nosso tempo. Eu vi aqui duas primeiras considerações bem simplesinhas. Perguntaram se a apresentação será disponibilizada. Na realidade, nós fizemos uma gravação e a todos os que assistiram ou não, ou seja, a todos os que se inscreveram, a gente vai mandar o link da gravação assim que disponibilizar entre amanhã ou depois de amanhã. A gente tem que subir para o YouTube, gera um link e aí a gente manda esse link a todos os participantes, aí já vai ter acesso a toda a informação. A norma 37.000 vai ser disponibilizada. Na realidade, a norma tem que ser adquirida no site da BNT, porque ela vem com o nomezinho da empresa, da pessoa física, né, com o CPF, ou a pessoa jurídica que adquiriu aquela norma. Ela não é gratuita, mas custa em média R$100, tá? Que é essa norma. Então, ela precisa ser adquirida ou no site da BNT ou no site da Target. Eu até prefiro o site da Target, porque eu consigo depois procurar informações dentro da norma, mas para o site da BNT ela vem como uma imagem, você como uma figura, você não consegue pesquisar nela às vezes, né? Aqui um comentário da Renata Garcia, que mostra que essa nova ISO, de fato, tem uma intersecção com as práticas organismos de desenvolvimento sustentável, bem nessa linha. O Vicente até comentou aí diversas referências práticas ou requisitos de governança, ele mostra, até comentou que há um alinhamento e, na verdade, o propósito da norma é esse, ou seja, se juntaram profissionais que tentaram trazer as referências que já eram utilizadas no mercado nacional e global e tentar consolidar um texto harmonizado com essas referências. A ideia não é destoar, mas também poder fazer um texto que pudesse se adaptar a qualquer organização. Haverá referências como no Brasil a própria 13.303, que é uma lei que se aplica só à estatal. Então, ela vai trazer prática agora. Com certeza, o pessoal retirou elementos de lá que poderiam também ser aplicados a outras organizações que não fossem estatais, e isso vai se aplicar a outras regulações ou documentos técnicos ou o que quer que seja. Aqui tem uma pergunta para você, Vicente, que a Copel participou do e-prevenção do TCU? Se positivo, na sua opinião, as medidas sugeridas pelo TCU no programa serão eficazes para a governança e fomento da integridade na organização? Confesso que eu não conheço essa metodologia do e-prevenção, mas o que a gente, né, como eu mencionei, a gente se submeteu ao Proética, né, que ele acaba sendo um trabalho ali da Controladoria Geral da União. A gente aqui no Paraná, a gente também sofre a fiscalização do TCE, que tem o regramento baseado no TCU. Não conheço, né, vou buscar essa informação, mas por sermos, né, uma sociedade de economia mista, capital majoritariamente do Estado, a gente se submete aqui à regra também do TCE. Então, a gente tem essa fiscalização com eles, é um trabalho também bastante intenso e propositivo, positivo. A fiscalização do TCE aqui, ela né, principalmente do ambiente de controle interno, ela nos fez melhorar de forma muito positiva a governança. Não conheço esse trabalho do e-prevenção, vou até me inteirar para ver. Não sei se tem uma métrica parecida com a Proética da CGU ou não, a gente entende aqui também que é uma baita ferramenta de compliance. Ótimo. Fizeram uma pergunta aqui também, Vicente. Poderíamos explicar como está composta a sua diretoria? Acho que alguma pergunta em relação à estruturação, não exatamente quem são os diretores. Né? Tá. Até tinha um slide ali que eu tentei abordar isso, eu acho que eu vou desdobrar um pouquinho mais. Né? Então, aqui a gente tem na estrutura da holding, tem a presidência, então outras 5 diretorias. Desenvolvimento de negócios, gestão empresarial, jurídico e regulatório, novos negócios, e aqui é de compliance, governança, risco e compliance. Dentro da diretoria, 2 superintendências. Superintendência de integridade, né, que trabalha, tem um departamento efetivamente de compliance, que faz a gestão do canal de denúncia. Temos uma de controles internos, o guardiã de todo esse trabalho de controles
interação com auditoria externa, etc. E uma especificamente para cuidar de riscos. E temos uma outra superintendência, que a gente chama aqui de governança e sustentabilidade, para cuidar das temáticas de governança mesmo. A gente tem, além do estatuto da holding, do regimento interno que eu mencionei, aquelas várias outras regras que a gente faz aqui, a gestão e a atualização na pasta da governança. E de sustentabilidade, a área responsável por cuidar de todos os relatórios, relato integrado, faz toda a gestão de informação. Temos uma ferramenta contratada para isso hoje. É um mundo de informações. Hoje, Easy, Dow Jones, CDP, todos esses grandes indicadores aí, e essas avaliações que a gente se submete, Proética e outros grandes nacionais e internacionais, pedem uma grande quantidade de informação. Então, toda essa gestão é feita nessa outra superintendência. E aí, só, acho que bem rapidinho também, a gente não tem para o mundo Copel, são 6 mil empregados próprios, quase 8 mil terceirizados. Dentro da diretoria, a gente tem 45 pessoas. Bom, excelente. Bom, como a gente está chegando no nosso time final, tem algumas perguntas, mas eu vou pegar uma última, eu vou pegar aqui rapidamente duas, muito rápidas, uma para você, uma para mim, que perguntaram qual que seria, considerando essa nova ISO, quais seriam os maiores desafios para que a Copel terá que enfrentar aderente a essa norma, na sua opinião? Pergunta difícil, mas eu acho assim, que o desafio hoje, juntando a pergunta, desculpe, quem foi que fez a pergunta? Muito boa pergunta, Viviane. mas... Quem? Viviane. Viviane, acho que assim, o desafio seria, vamos lá, né? A ISO, eu entendi da ISO 37000 que ela está reforçando a abordagem ESG, e aí o Jefferson é um craque, entusiasta do assunto. O ESG permeando governança, permeando compliance, ética, em toda a temática ambiental, social e de governança de novo, ela está trazendo esse reforço, esse empoderamento para as empresas. E dentro disso, eu entendo como um desafio para qualquer empresa a gestão da cadeia de fornecedores, a gestão dos stakeholders como um todo, na verdade. Mas eu acho que a gestão dos fornecedores, quando você vai para relatórios ambientais, também numa análise de compliance, eu acho que fornecedor é um ponto muito sensível para todas as empresas, não só para a Copel. Quando a gente faz conversas, benchmarking, fala com outros diretores em outras empresas de grande, de médio porte, você vai da Petrobras até uma empresa limitada, se você contratar mal, se você não fizer uma due diligence mínima, se você não tiver ferramentas de compliance, você pode prejudicar a imagem da tua companhia, você pode trazer prejuízo financeiro para dentro dela. Então, para mim, seria essa gestão de fornecedores como o principal desafio. Ótimo, perfeito, obrigado, Vicente. Eu vou deixar a última pergunta para mim, né? Tem alguns elogios à sua apresentação, foi ótimo, fico muito feliz. Há uma pergunta que diz: você acredita, para mim, que as empresas tenderão a seguir o modelo ISO ou irão seguir a estrutura de governança que adota atualmente? Eu até tive uma conversa prévia com o Vicente, e aí eu estava explicando o caminho que essas normas, que não são, que são lançadas como diretrizes, seguem. Na verdade, é um tema importantíssimo. Assim como o anti-suborno e o compliance foram temas importantíssimos, a gente precisa lembrar que a norma de compliance, sistema de gestão de compliance, ela começou como ISO 19600, que era uma norma de diretrizes, e isso em 2014, e assim ficou durante um tempo, e o mercado degustando, porque da mesma forma como a governança, não havia um modelo do que era o compliance. Hoje, 7 anos depois, em 2021, ela se transformou numa ISO certificada. Eu, inclusive, faço parte do comitê que está debatendo a harmonização dos critérios internacionais para a certificação dessa norma, conversando com o IAF, com o Inmetro e outros atores. Acredito que haverá o mesmo caminho a ser seguido para a norma de governança. Notadamente, isso passa por um processo de contextualização, divulgação e educação do mercado. Os stakeholders precisam enxergar valor nisso, porque quem vai demandar a necessidade de certificação não é mercado. Alguns sempre esperam do poder público, uma visão um pouco mais forte de Estado, demandando isso, mas isso daqui, essencialmente, eu vejo como uma demanda de mercado.
havia uma expectativa de poder público se pronunciar em relação ao compliance por conta dos programas de integridade, que estavam ligados à lei anticorrupção. A governança, hoje, do ponto de vista regulatório, o poder público está em cima, basicamente, de SAs, né, e de estatais. Então, a gente não está falando do mercado como um todo, mas eu acredito que avança sim. Pessoal, chegamos ao final, como prometido, era até no máximo 20, 15. Eu queria agradecer imensamente a audiência do nosso pessoal, chegamos até aqui quase 100 pessoas ao vivo, né, nos acompanhando. Agradecer imensamente a disponibilidade do Vicente. Dia 1º vou ter uma outra live falando da norma BNT de ESG. A gente também está padronizando a ESG, graças a Deus, o que é o danado do ESG, que gerou tanta polêmica, né? Isso é um caminho bom. Tá? Vicente, quer dar uma última palavra para que a gente possa falar? Jefferson, mais uma vez agradecer, né? Como eu te falei, foi o primeiro aí evento que a gente participou junto. Fiz algumas conversas aqui com o Andrei, que é o nosso conselheiro e membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, também detentor de um grande conhecimento, assim como você. Então, me coloco à disposição, né? Eu sempre trago, a minha fala sempre ela tem essa viés mais prático, né? Mas a gente também acha que isso colabora, acho que enriquece o debate. Então, agradecer também aí as perguntas, a participação e a audiência de todos. E ficamos à disposição para os próximos papos aí. Conta conosco. Excelente. Obrigado, Vicente. Obrigado a todos. Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado. Até a próxima.